Graça e paz de Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui, vendo gente conhecida. Até minha sobrinha veio, né? Ela sabia que eu vinha e ela veio. Então, isso é E veio o pessoalzinho também do Mackenzie aqui, ver gente diferente, etc. E eu confesso que é uma responsabilidade muito grande. É muito mais fácil dar aula do que falar para uma galera como a que está aqui hoje. Mas como eu não confio e não acredito em mim, mas naquele que ajuda a gente a fazer o que faz, eu fico mais tranquilo um pouco, porque sei que a graça é dele, a unção é dele, a palavra é dele, somos dele. Então, com certeza, o que ele tem para falar com vocês, ele me apertou bastante o coração durante a noite, e me veio isso com muita convicção no coração. Então eu queria compartilhar um pouco com vocês, Gênesis capítulo 37, a vida desse jovem, chamado José. Gênesis capítulo 37. Queria compartilhar um pouco com vocês a vida de José. Versículo 1 diz: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Apaceitava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Nós vamos continuar a história dele, mas vamos ler até aqui o versículo 5. O que me chama muito a atenção é que essa família não podia falar mais em paz. As relações entre a família de José estavam bastante tensas, principalmente porque os irmãos de José faziam aquilo que não era bom, aquilo que não era reto. As notícias que José tinha acerca dos seus irmãos, pois seu pai Jacó o mandava até o campo para ver como eles trabalhavam, como eles se portavam, como eles andavam, etc, etc. José, muito verdadeiro, dizia: olha, pai, não tenho boas notícias para dizer acerca dos meus irmãos, teus filhos. E relatava, e os irmãos começaram um certo estranhamento com José. Olharam para José e disse: cara, fica falando para o papai o que a gente faz, etc. Em vez de esconder, em vez de segurar, ele fica delatando, ele fica expondo, e não podiam mais falar pacificamente. Começou a tensionar a família. Mas o que me chama muito a atenção mesmo é o versículo de número 5. Logo com 17 anos, esse jovem, ele tem um sonho. Ele tem um sonho. E sobre isso que eu queria falar um pouco com os irmãos nessa manhã. Por que eu queria falar um pouco sobre isso? Se você me perguntasse hoje, qual seria a maior estratégia satânica? Eu tenho quase 20 anos dentro da universidade, lecionando para jovens, aí 17, 18, até 21, 22. Cheguei a ter cerca de 700 alunos por semestre, da idade 17, 18 até 21, 22, com algumas exceções. Mas eu dava muitas aulas e passavam por semestre 750 alunos diferentes nas várias faculdades dentro da universidade. E me chocou muito, mas me apavorou, quando eu começava a meditar na vida de José um tempo,
e a realidade que eu vivia dentro da faculdade com esses jovens. E qual não foi minha surpresa e impacto que eu vi que isso se estendia à igreja também. Essa questão de sonhos me chocou muito, e me choca até hoje, uma geração apática, uma geração que ela pode ser cutucada, pode ser admoestada, pode ser exortada, pode ser mexida, chacoalhada, e ela permanece estática, ela olha e diz, tal. E eu gosto em aula, talvez por causa da matéria, sociologia, provocar os alunos o tempo todo. A Angélica está aqui, a minha aluna, ela sabe. Então eu arrumo confusão todo semestre na sala de aula. Já virou costume. Porque eu vou provocando, na tentativa de que o jovem reaja. Pelo amor de Deus, você ainda não morreu. Você ainda não morreu. E todo semestre eu perguntava aos alunos, eu fazia a seguinte pergunta para eles, dentre as várias provocações. Eu dizia, quem aqui não tem um sonho de se formar? Você não quer se formar e tal. Tem alguém aqui? Não. Então, quem aqui quer se formar? Depois de se formar, você arruma um namorado, uma namorada, você vai se casar. Depois você compra um apartamentozinho muito legal, um apartamentozinho joia, ou um sobradinho, uma casinha. Depois você compra um carro do ano. Aí tem um carro, põe um som 10 e um carrinho joia no começo, e depois alguns alunos da área do direito, você monta uma banca, e aí uma banca de advocacia, e que você vai, depois as férias, Miami, Disney, você vai para Disney, e aí você leva os seus filhos, e aí você guarda uma grana legal, compra uma casinha na praia, ou você dá um passeio pela Europa, vai para a Austrália. Levanta a mão, quem aqui não tem esse sonho? Ninguém levantava a mão. Quem aqui tem um sonho diferente desse? Quem aqui pensa em alguma coisa diferente disso? E por incrível que pareça, se é que é incrível, todos os jovens ali, cerca de 700 alunos, 700 jovens da idade de 17, 18 até 23, pensavam a mesma coisa. E aí eu punha a pergunta, tirava. Eu disse, quem ensinou vocês a sonharem esse sonho? Levanta a mão quem aqui o pai chegou aos 15 anos e disse, filho, eu preciso conversar com você. Nós somos da família Silva. E na família Silva isso é muito sério, já são gerações que nos acompanham, igual fantasma. Então vem aqui, senta aqui. Olha, o avô do avô do avô do avô contou para o avô, contou para o tataravô, e chegou até mim, e meu pai conversou comigo aos 15, que você tem que se formar, comprar um apartamento, ter um carro novo, ir para Miami viajar, ganhar dinheiro e se der compra uma chacrinha e deixa um bom dinheiro para os seus filhos. Quem aqui o pai fez isso, a mãe? Ninguém, é claro. É absurdo. Eu disse, quem ensinou vocês a sonharem o mesmo sonho? Quem ensinou vocês a desejarem esse mesmo desejo e não tem absoluta... Vocês se dizem tão diferentes. Vocês se dizem, os caras estão, cada um na sua. Cada um pensa o que quer, faz o que quer. Como é que vocês desejam a mesma coisa e ninguém consegue desejar alguma coisa diferente disso, sonhar alguma coisa diferente disso? Quem aqui sonha em se formar direito e formar no direito e de repente ir para a África e ajudar as causas sociais da África? Ninguém. Quem aqui pensa sair daqui, Médicos Sem Fronteiras? Quem pensa aqui montar uma ONG para defender o pobre no Brasil? Ninguém. Quem fez com que vocês pensassem as mesmas coisas? E até aí o mundo é assim mesmo, os incrédulos não conhecem a Jesus, eles não sabem nada acerca da cruz, eles resistem, têm por pai Satanás e tal. Mas aí quando eu comecei a andar pela igreja evangélica, aí foi o meu susto. Aí minha suspeita foi confirmada.
Se você perguntasse, andasse pelas igrejas e perguntasse com aqueles jovens que agora conhecem Jesus, têm uma visão da eternidade, são lavados e remidos pelo sangue, leem a Bíblia, cabeça aberta, são livres porque o Filho o libertou, e etc, etc, e perguntar, quem aqui não tem um sonho de se formar, casar, ter filhos, comprar um apartamento e, se der, Disney World e voltar com o chapeuzinho do Mickey com 2 orelhas e um coçador de costas do Pluto e etc, etc. E você vai perceber que pensam as mesmas coisas. Quem ensinou isso? Quem pôs a cabeça? Qual pastor disse para você pensar assim? E mais, qual pastor ou líder diz que isso é o certo, isso é a vida? Qualquer coisa fora disso não é a vida. Qualquer coisa disso é esquisito. Qualquer coisa disso é comunista. Qualquer coisa disso é coisa de bandido. Qualquer coisa fora disso é subversivo. Quem ensinou a geração de vocês? Quem ensinou a nossa geração? Quem tem ensinado as gerações acerca de terem o mesmo sonho e não saírem daí? Qualquer coisa fora disso é desvio. Você vai ver que nós pensamos as mesmas coisas e o mundo pensa a mesma coisa. Uma vez eu ouvi o Dr. Shedd, nunca mais me esqueci. E eu repito isso constantemente. Vou dar um outro exemplo, antes de entrar no texto. Imagine que você na tua casa está com o teu carrinho estacionado, é uma casinha muito legal, e aí você tem aquela tela plana, smart, e não sei o que você fez assim com a cabeça, muda de canal, estalou os dedos, acende a luz de casa, e muito legal, muito bacana, fantástico. Aí você tem os CDs do Resgate, da Carol, as suas Bíblias, livros, aquele tênis, né, Nike, H4X Shock, teto solar e tudo, um super Nike. Um seminarista foi lá e eu falando, ele disse, professor, esse tênis aqui eu paguei R$1.000. Eu disse, quanto? R$1.000, um tênis todo colorido, assim, parece que luzinha, brilhava, ele fazia de tudo o tênis. Tinha até airbag. Aí eu disse, pensa assim, você tem essa casa. Imagina que domingo à noite você está voltando do culto. Tá? Aí você comprou aquele reloginho da Apple também, um iPhone 5 que você deixou em casa, que você não vai levar para o culto, claro que não. Você deixou iPad, um Mac, etc, etc. Aí quando você voltou de casa, você foi a pé para não gastar gasolina, você foi pegar. Primeiro você viu que o portão estava mexido. Estava mexido. Aí depois você ficou assustado, foi para a delegacia. E lá o delegado diz, olha, tem um cara muito mal rodando o bairro aqui. E eu queria que você imaginasse, para dar certo o exemplo. Imagina um cara mal. O Champinha é café com leite perto dele. O bandido da luz vermelha é aprendiz. O demônio tem medo dele. Ele é mau, ele estupra a velhinha, põe o dedo no olho de criança, arranca dente de gente, ele é mau, imagina um cara mau. E você entrando na tua casa agora com o delegado e com a certeza de que foi esse cara hiper, ultra, super mal que entrou, aí quando você entrou em casa arrombado, ele levou aquela televisão plana que você comprou nas lojas americanas pela internet em 20 vezes, ele levou o teu Nike Airbag Shock H453 lá, ele levou tudo que você, aquele relógio do Mac que você comprou, o iPhone 5, teu amigo trouxe dos Estados Unidos, ele comprou, levou também. Como você se sentiria? Caramba, Deus, por que o Senhor permitiu isso, né? O iPhone 5 eu ia usar para baixar a Bíblia online, o próprio Mac eu ia usar para mandar no Facebook, divulgar o Evangelho, etc. Não era assim? Se ele levasse a tua Bíblia, aquela Bíblia velhinha que você não usava mais, você ficava chateado? Graças a Deus ele levou a Bíblia, né? Que bom, vai ser bênção na vida dele, Deus vai usar. Foi um propósito divino, etc. Agora, onde eu quero chegar com isso tudo?
Você percebeu que os desejos desse homem mau, desse cara que é muito mau, muito bad, são os mesmos desejos que você tem? Você é um cara santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você ama as mesmas coisas que esse bandido ama? E você fica chateado pelas mesmas coisas que ele fica chateado? E você quer as mesmas coisas que ele... Ah, mas ele é estuprador, ele é bandido, ele tá cheio de tóxico e tal. Ele é um... Então, mas ele quer as mesmas coisas que você quer. Quem ensinou você a querer as mesmas coisas que ele quer? Não seria o mais lógico que um santo desejasse outras coisas? Você como um santo, você como uma mulher santa, os seus desejos fossem outros que não os desejos desse bandido? Esse bandido não deveria desejar as coisas das trevas? Ele tem Satanás por dono, ele não respeita Cristo, só que ele gosta das mesmas coisas que eu e você gostamos. E deseja. Só que a gente vai pelos métodos lícitos, né? Nós é da lei, velho. E ele? Ah, não, ele rouba. Mas o que ele quer é o que nós queremos. Mesmo sendo santos da luz. E como é que é possível essa coincidência? Como que é possível nós não termos sonhos diferentes, desejos diferentes? Uma das razões que eu acho é porque ter sonho dá muito problema. Ser diferente é problemático e não é fácil. É uma luta constante contra a maré, uma luta constante contra tudo que está aí. É uma briga que não para mais. É uma briga que começa quando você conhece a Cristo e não termina. É o tempo inteiro esbarrando com gente. Hoje, mais do que nunca, eu tenho entendido o apóstolo quando diz para que nós não nos cansemos de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Cansa demais ter sonhos de Deus. Cansa demais buscar coisas que são diferentes. Não porque são diferentes, mas porque recebemos de Deus essa missão. José, a partir do momento, do versículo 5, que ele recebe esse sonho da parte do Senhor, sobre aquilo que Deus tinha para a vida dele, daquilo que Deus desejava, que era diferente, ele poderia continuar fazendo as mesmas coisas que seus irmãos faziam. Ele poderia continuar falando, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu não vou ter mais essa voz profética de delatar para o pai, falar do pai aquilo que vocês têm feito. Vamos deixar a igreja do jeito que está, vamos deixar as coisas do jeito que está e vamos surfar nessa onda. Vamos pegar essa vibe, vamos ser igual todos os jovens, vamos casar, ter filhos, acumular dinheiro e deixa para lá. Mas aqueles que têm sonho de Deus não tem como deixar para lá. Aqueles que recebem de Deus essa denúncia profética, essa voz, esse sonho de dizer não pode essa desigualdade, ou não pode o mundo continuar do jeito que está, não pode essa onda ir para esse mesmo rio, não pode isso ser assim, não pode. O chato, o amargo, o profeta do amargor, o estraga prazer. E você vai ver que José, ele tem esse sonho, e na sua ingenuidade e bondade, ele conta aos seus irmãos. Ele diz, olha, Deus me deu um sonho, e conta aos seus pais. Os irmãos já começam a olhar para José de uma outra forma. Veja lá o versículo número 11. Os irmãos têm ciúmes. E no versículo 12, foram os irmãos apacentar o rebanho do pai e começaram a tramar, você sabe a história. E tentam matá-lo e diz, não vamos matá-lo, é melhor vendê-lo para a caravana de ismaelitas. E vendem José, e José vai parar lá no capítulo 39, na casa de Potifar. Potifar o compra e ele começa a trabalhar na casa dele. E interessante, veja lá capítulo 39, versículo 2. Esses que têm sonho de Deus, missão de Deus, visão de Deus, Deus é com eles. Então uma das coisas que a gente tem que entender é que, apesar das lutas e dificuldades, quando Deus nos dá missões, sonhos e visões, Ele assina o cheque embaixo.
Ele legitima isso, e aonde você estiver, Deus vai estar com você, te acompanhando e dizendo: esse sonho é meu mesmo, pode ir em frente. Hoje nós estávamos à mesa conversando e o Ari disse, né? Já estou sexagenário. Nunca tive muito dinheiro, né, Ari? Mas Deus nunca deixou faltar. E eu vi amigos meus que, ele não disse assim, aí eu estou pondo as palavras, que sonharam os mesmos sonhos que todo mundo e desejaram as mesmas coisas, todos correndo atrás do dinheiro, que nem doidos, e perderam a vida. Atrás de um sonho que não tinha nada de diferente, que não tinha nada de extraordinário, que não tinha nada de fantástico, que não tinha nada de Deus. Era só mais uma vida dentre tantas vidas. Por isso que na casa de Potifar, vendido como escravo no versículo 2, a Bíblia enfatiza: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Ele está lá e prospera, mas não era ainda onde Deus queria José. Ali era uma passagem. Ali era uma choupana que ele não ia, não era o lar final ainda. Não era o fim do propósito, era meio. E muitas vezes, quando nós estamos atrás da obediência, de realizar a vontade de Deus, nós começamos a chamar de lar a casas que são hospedagens breves, momentâneas. Que Deus me prosperou, o cara não sai mais dali. José, o final não é Potifar, a casa de Potifar. Mas Deus está me abençoando, Deus está me prosperando, Deus está fazendo grandes coisas aqui, eu obedeci o sonho, eu já saí da terra do meu pai, eu fui vendido, meus irmãos me traíram. Tá, mas Potifar é passagem. Há um sonho ainda a terminar. E alguns tomam a prosperidade como sinal de parada. Bom, aqui prosperou e não sai mais, e não há quem tire, a não ser Deus. Mas aí vem a mulher de Potifar. Ele está próspero, está certo, e aí a mulher de Potifar se aproxima de José e tenta se deitar com ele. E ele diz: como que eu vou fazer isso? Eu sou homem de Deus. Veja no versículo 9. Vamos ler do versículo 8. 39 e 8. Isso me chama muito a atenção. Ela tenta José, dizendo: deita-te comigo. E ele no versículo 8 recusou e diz: tem-me por mordomo, meu senhor. E não sabe do que é em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Olha agora. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra que Deus? O Deus que deixou meus irmãos me traírem? Que Deus que ele está falando? O Deus que permitiu que ele fosse vendido e quase morto? Que Deus? O Deus que lhe deu sonhos? O Deus que lhe revelou uma missão? O Deus que lhe deu uma visão durante a noite? Ele tinha todas as condições aqui, próspero, numa boa casa, bom administrador, boa igreja, casa pastoral, está tudo certo, liderança de juventude, está tudo certo. Essa mulher que veio se deitar comigo, não tenho culpa, Deus. Ele não se deitou e disse: Deus, por que o Senhor me colocou na casa de Potifar? Deus, por que essa mulher aqui em cima de mim? Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Ele não diz que a pressão foi tão grande, que ele foi obrigado a se deitar com aquela mulher. Eu não tive. Eu fui exortar um jovem. Eu disse: cara, você está namorando com uma e se deitou com outra. Ele disse: pastor, eu não tive escolha. Eu disse: explica para mim, safado. Pastor, pega leve. Eu disse: não, explica para mim. Acabou o culto. Ela estava sozinha, ela pediu por uma carona. Eu fui dar carona,
Aí ela disse, não, sobe comigo que eu vou só pegar uma blusa que está frio para você. Passou, quando eu vi, ela saiu, me chamou no quarto, disse, me ajuda aqui. Quando eu fui, ela estava nu. Eu disse, e você? O que eu ia fazer, pastor? Ele falou assim para mim, o que o senhor queria que eu fizesse? Aí eu tive que... Ele falou um outro termo, né? Ele falou, eu vou, agora a tradução gospel, manter relações sexuais com ela. Ele falou outra coisa. José poderia aqui caminhar no mesmo sentido. Deus, já que o senhor me deixou, a coisa está difícil pra caramba e tal, por que não? Mas a consciência de José é sempre em cima daquele que o chamou, daquele que deu a visão, daquele que o convocou. A palavra no grego que Paulo usa para esse chamado é klesis. Klesis, o panteão grego, é muito interessante, porque quando um deus do panteão grego resolvia que alguém fosse ele na terra, ele usava esse verbo klesis, chamar. Então eu chamo o Gualberto, por exemplo, para ser igual a uma deusa ou a um deus. O Gualberto vai ser o meu klesis, vai ser aquele homem chamado que, quando quiserem saber sobre o meu caráter, vão olhar para ele. Quando Deus chama os seus, é porque é essa concepção de que nós seremos Cristos aqui na terra, seremos como filho, a perfeita varonilidade do Senhor. Então ele tem essa consciência muito clara do seu chamado e do seu sonho, que vai contra seus irmãos, que vai contra a mulher de Potifar, que vai contra o status quo, que vai contra a prosperidade, que vai contra tudo aquilo que é de bom tom no mundo, mas que não tem nada a ver com Deus. E quando essa mulher o agarra, ele foge, ela fica com as roupas dele, e quando Potifar diz, esse cara que você pôs aqui dentro, dá uma olhada, tentou me agarrar, e eu, como uma mulher séria, enxotei esse homem. E no versículo 21, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, lhe deu mercê perante o carcereiro. Ele está lá na prisão, versículo 22, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Essa passagem para mim é fantástica. O cara está na cadeia, o carcereiro pega a chave e diz, José, há alguma coisa diferente, porque você não é igual aos presos aqui. Você cuida deles, você demonstra confiança. Está aqui, a chave do cadeião. Você vê aí a hora que você fecha, cuide, se alguém precisar, está aqui a chave. Eu fico imaginando nas penitenciárias, se nós tivéssemos jovens, não presos, mas fazendo o trabalho ali, que exerciam tanta confiança, havia tanta... Eu olhava e disse, esse cara que é homem de Deus, esse garoto. 19 anos, está aqui a chave. O que é que você precisa aqui dentro da penitenciária? Subindo os morros, ou indo para a periferia, e o pessoal olhar, o traficante olhar e diz, esse cara é menino do bem. Essa menina é menina do bem. Ela poderia estar lá economizando dinheiro para comprar aquele apartamento, ela está aqui trabalhando com a gente. Ela está aqui fazendo coisas que ninguém fez. Essa menina aí é burguesia, elite branca. Mas ela deixou o pessoal dela e está trabalhando aqui. Ela poderia ser uma engenheira, poderia ser isso, aquilo. Está trabalhando aqui com a gente. Que loucura é essa? Que sonho é essa dessa menina? Que uma menina como essa não tem medo de ser estuprada, não tem medo de ser assaltada? Como que ela está trabalhando com a gente aqui? E ela adquire, ou José adquire um nível de confiança que o carcereiro dá a chave da prisão. E aí o que chama a nossa atenção é o capítulo 40. O versículo 1 diz que entram dois personagens aí, o mordomo e o padeiro. E José está lá na prisão e diz, bom, agora quietou, sossegou, né? Vou ficar aqui mesmo, já que esse é o meu destino. Quem sabe o que Deus tem para mim? Chega o padeiro para José, José, vem cá, fala. Eu soube que você teve um sonho, eu soube que você teve um sonho.
Na minha cabeça eu fico imaginando, sonho não! Não me fala de sonho! Em casa de enforcado não se fala de corda. Nossa, que chilique é esse? Chilique nada! Por causa desse sonho é que eu estou aqui. Por causa desse sonho do Gênesis capítulo 37 que começou tudo. Foi porque Deus me deu esse sonho. Eu já falei algumas vezes para Deus, por que o Senhor me pôs aqui? Eu ia ficar lá na minha vidinha, na moca, lá com a família, estava tudo bem, quietinho, não precisava mexer com ninguém, deixa cada um no seu canto, deixa eu ficar no meu quietinho, eu sou um menino lá italiano da moca, deixa quieto. Mas Deus desafia os jovens. Deus desafia os jovens. E José aqui teria todas as condições de dizer, eu não quero mais isso. Desde que isso tudo começou, eu já fui preso, eu já fui traído, já me viraram as costas. A mulher já falou que eu fiz o que eu não fiz, mentiram. Aqueles que aceitam os desafios de Deus, os sonhos diferentes de Deus, aqueles que têm sonhos, eles são diferentes mesmo. A única certeza que eles têm é que Deus está com eles. Não tem mais nenhuma certeza, não tem garantia dos irmãos. Quem vai confiar em você é preso, bandido. Gente que o mundo olha e despreza, esses vão reconhecer Deus, te dá a chave da cadeia. E esse pessoal vai falar de coisas que Deus te deu, de igreja. Quanta gente machucada, ferida com igreja, com pastor. O que eu tenho visto, gente, não, igreja, pastor, é tudo igual. Eu disse, até eu. Não, é que todo mundo é igual. Mas José olha e diz, é para isso que eu fui chamado. Deus me deu esse dom. Deus me deu o dom de interpretar sonhos. É isso mesmo. Por que eu vou parar? Quanta gente parada no meio do caminho. Quanta gente, tem 2 ou 3 pastores lá na igreja, conversei com um deles essa semana, um pastor, não quero mais saber disso, sinto falta um pouco do púlpito, mas o resto eu não quero mais. Um outro, estou ferido, não mexe mais comigo. O outro, não quero muita gente em casa. Mas é o dom que Deus te deu, foi para isso que Ele te chamou. E aí eles voltam para o sonho de todo mundo. Agora eu quero trabalhar, comprei meu apartamento, agora eu quero comprar um carro novo, agora eu quero fazer isso. Você vai voltar para os mesmos sonhos de todo mundo? E volto, né? Mas José chama o padeiro e diz, olha, daqui 3 dias você vai ser restituído. Vou ser restituído. Aí o padeiro fica também, caramba, ele interpreta sonho, que bênção, e ele em 3 dias vai ser restituído. Só que para o padeiro era diferente, né? Que 3 dias você vai ser morto. E como José fez, disse, tal aconteceu. No capítulo 41, agora é Faraó que tem o sonho. E lembram-se, né? Que ele falou para o padeiro, posso pedir só uma gentileza? Só não esquece de falar para o rei que eu fui injustiçado. Eu não fiz nada com a mulher de Potifar. Eu estou por aqui, mas eu não aconteceu nada. Você não esquece, o cara disse, que é isso, José? Você é chapa, velho. Você é irmão, você é Corinthians, certo? Aqui irmão defende irmão. Que é nós, mano. Se fosse palmeirense, não teria esquecido. Mas como era corintiano... Aí ele disse, não, pode deixar, José. Você acha que eu esqueço o favor de um amigo? Ele esqueceu, né? José disse, caramba, mas nem esse cara que eu abençoei se lembrou de mim. Quantas vezes a gente vai abençoar pessoas que eles nem vão se lembrar quem é você. Mas José continua. E aí o pessoal, está lá o copeiro, e o faraó tem um sonho. Dado por Deus. Ele ficou incomodado, ninguém descobre quem é o sonho. Aí o copeiro disse, agora eu lembro, tinha um sim lá na prisão, tal, manda chamá-lo. E ele interpreta o sonho de Faraó sobre as 7 vacas boas, as 7 vacas magras, etc. De novo, Deus usando ele para interpretar sonhos. José, eu te dei um sonho. Esse sonho vai marcar a tua vida, vai acompanhar você.
É o teu chamado, a tua vocação. É um dom para te ajudar na caminhada, é uma provisão que eu tenho dado a você. E ele vai e interpreta. E José tão humilde. Veja Gênesis 41. Ele interpreta o sonho exatamente como iria acontecer. E olha a humildade dele no versículo 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem. Ele não vai dizer, Faraó, chegou, teu filho era drogado, tua família desestruturada, eu orei e abençoei a tua família. E o senhor sabe, né? O senhor é rico empresário e tal, nada disso. Ele vem e diz, agora, pois, Faraó, mas o conselho, escolhe um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Imagina os sátrapas, os conselheiros, os sábios dizendo, é isso mesmo, eis-me aqui, pode me colocar no ministério que eu faça esse negócio. Faça isso, Faraó, versículo 34, e põe administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolhe o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento na cidade e o guarde. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome, que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Os oficiais disseram, é isso mesmo, tem que pôr bons administradores, pagar bem, e etc. Conta com a gente. Versículo 38, diz Faraó aos seus oficiais. Imagina os oficiais todos reunidos e o Faraó diz assim, quem, porventura, seria este homem em que há o Espírito de Deus? Um olha para o outro e diz, quem poderia ser, né? Estou aqui, Faraó, conta comigo. Depois disse Faraó, visto que Deus fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sabe como tu. Percebe que Deus reconhece não a sabedoria de José, mas o Deus pelo qual manipula, orienta, ajuda José. Há algum outro homem que o Espírito de Deus está nele? Porque se não for o Espírito de Deus, ele não é capaz de fazer o que ele faz. Se não for o Espírito de Deus, ele não é José. Se não for o Espírito de Deus, não tem jeito. O tempo todo José engrandece o Deus ao qual ele serve, o Deus ao qual ele usa José. Percebe isso? Faraó reconhece. A glória não é de José. E ele faz com que Faraó reconheça isso. Versículo 41. Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E aí, vocês sabem a história. A partir do 42, começam as vacas magras. A família de José vem. Aí eu quero ir lá para o capítulo 50. Ele se dá a reconhecer para os seus irmãos. E aí eu acho que isso completa o porquê dos sonhos de Deus, a missão, a visão de Deus é importante. E por que toda essa história desde o capítulo 37. Versículo 15 do capítulo 50. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir. Os irmãos dele parece que jamais se livraram dessa culpa. Jamais tiveram paz, tranquilidade. Porque o que eles intentavam, além de ser o que todo mundo deseja, era mal. Era perseguir o outro. Eram relações tensas, conflituosas. 16. Mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo,
Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos, o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-os aqui por teus servos. 19. Olha o que José responde, olha a consciência clara da sua missão, do seu chamado, do seu sonho. Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora. Para que isso tudo? Para mim esse é o versículo chave de tudo isso que nós estamos falando. Que se conserve muita gente em vida. O projeto de Deus é um projeto de vida. Por onde José passou, o seu sonho foi dado para que muita gente tivesse vida, para que se conservasse a vida. Não uma vida subhumana, não uma vida de injustiça, não uma vida de conflito, não uma vida de pecado, não uma vida de desigualdade, não uma vida como toda vida, mas uma outra vida dada por Deus ao ser humano. Ele diz: isso tudo aconteceu porque há um projeto de Deus para a vida. O próprio Filho diz isso: eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância. O ponto que José está tocando é nevrálgico. O sonho de todo mundo, a apatia não gera vida. É algo mecânico. É boiada. Vai porque vai. Anda porque anda. Caminha porque caminha. Faz porque faz. Só perpetua um sistema de vida. Chamado de vida, mas que não é a vida que o Filho traz. E eu tenho visto hoje, aí já vou indo para os finalmente, e tenho me apavorado, vejo isso também nos meus filhos. A minha geração, nós lutávamos, eu peguei o finalzinho, mas eu lembro das discussões entre esquerda e direita, tinha uma ideologia. Gente que morreu, estudantes que saíam e morriam pela esquerda ou pela direita, davam um tiro, brigavam, se matavam, etc. Mas que não conseguiam ficar apáticos porque enxergavam alguma coisa ou pensavam em alguma coisa diferente. Faziam-se acampamentos para pôr os jovens, para brigar com os jovens, para lutar com os jovens, andar com os jovens. Iam para as praças, anunciavam o evangelho, diziam: tem alguma coisa a mais. E tinha uma ideologia, tinha uma vida aí. Tinham projetos, tinham sonhos. E esses 20 anos de universidade, trabalhando com jovens, eu tenho visto que só há um sonho que tem movimentado o jovem. Antes o jovem lutava por uma ideologia, hoje ele luta por uma carreira. O que mais apetece um jovem hoje é uma boa carreira. Melhor se for numa multinacional. Ele vai lutar, ele vai se endividar, ele vai brigar, ele vai trabalhar manhã e tarde, estudar à noite, porque ele quer se formar para pegar uma carreira, entrar numa empresa e fazer carreira lá dentro. E ele não tem o menor problema de sair de uma empresa, entrar em outra, fazer isso, aquilo, outro, desde que a carreira dele seja uma carreira de sucesso. Os grandes heróis hoje é um cara como Steve Jobs, que fez um mega, ultra, super computador. Meu cara, que ficava escondido no final de semana, trabalhando e tentando criar um novo computador. Se escondia, todo mundo saía da empresa e ele ficava escondidinho lá. E eu vejo que dos púlpitos isso também é estimulado. Não, você tem que trabalhar mais, você tem que criar, você tem que ser um CEO, você tem que ser um diretor. E o que me deixa apavorado é que pais evangélicos endossam isso. Pai, eu já não vou para o culto que eu tenho que estudar. Não, é isso mesmo, filho. Eu vou fazer assim, eu vou ficar assim. Ah, que bom. Não, é isso mesmo, a tua carreira é mais importante. Qualquer outra coisa é secular perto da tua carreira.
E nós ainda rotulamos dizendo Deus que está nesse negócio. E depois nós mesmos ficamos espantados porque os jovens não estão sendo estimulados a sonhar com nada. Sendo que nós fomentamos é uma carreira. Eu quero que meu filho se dê bem, estude e se dê bem. E há uma carência de sonhos dados por Deus. Sonhos dizendo para jovens, muda esse negócio. Jovens da Verdade, Mocidade para Cristo, Cruzada, foram jovens que tinham algo a mais de Deus. Isso aqui é fruto de um sonho, que custou muito para muita gente, custou muita oração, muito dízimo, muito trabalho. Jovens da Verdade custou muita oração, Vale da Bênção custou muita oração, muita traição, muita dificuldade, mas no final todos podem dizer é para que se conservasse a vida. Esses sonhos diferentes foram para que se conservasse a vida. A vida de muitos jovens foram marcados porque outros jovens sonharam, idealizaram e pagaram um alto preço. Um alto preço para estar onde estão. Todos parecem querer e desejar, e a pesca é maravilhosa. Mas esquece o que Pedro diz, nós pescamos a noite inteira. A noite inteira que ficou de madrugada, frio, fome, não vimos nada. Joga a rede, puxa a rede, expectativa frustrada, põe a rede de novo, traz a rede, nada. Agora o senhor chama a gente e fica ensinando a manhã inteira, e depois diz para a gente jogar a rede de novo. Teve a pesca maravilhosa, é verdade, mas eles labutaram a noite inteira. Ouviram o ensinamento de Jesus a manhã inteira. E quando jogam a rede, vem o milagre da pesca. José chega ali, é verdade. Mas ele persevera, ele não desiste, ele vai contra tudo aquilo que sua família pensava. Tudo aquilo que o pessoal no cárcere pensava, tudo que Potifar e sua mulher pensavam. Esse homem está atrás de um sonho dado por Deus. E eu vejo uma esterilidade de sonhos entre os jovens. Eu pergunto para os jovens direto qual é a bandeira hoje pela qual você morre. Se você tivesse que levantar uma bandeira, eu quero que você responda aí no seu coração, uma bandeira pela qual você morreria hoje. Que você diz, por essa bandeira eu vou morrer, eu vou ter o fim, eu vou para Paulista sozinho. Quando ocorreu o ataque das Torres Gêmeas, me deixou muito preocupado em oração, que eu achei que naquele momento poderia ser o momento de ser levantado o anticristo, porque não havia um líder à altura dos acontecimentos da época. Um líder que foi e se pronunciou. Não havia na Inglaterra, nos Estados Unidos, o Bush ficou quieto, ninguém falou. Fiquei preocupado se talvez agora seja o momento que o anticristo se levante e diz, olha, eu venho com a bandeira da paz, e a gente chegou a um ponto de... Mas não foi aquele momento. Mas uma coisa me chamou a atenção. Quando eu fui ler sobre o avião, o primeiro avião que entrou nas Torres Gêmeas. Eu não sei quantos leram, mas aquele homem, ele tinha mestrado em engenharia eletrônica na Alemanha. Ele tinha o doutorado em engenharia espacial nos Estados Unidos. Ele era piloto de Boeing. Quem tem brevet aqui sabe quantas horas precisa para pilotar um Boeing. Aquele homem, ele tinha uma carreira promissora nos Estados Unidos, doutorado em engenharia e mestrado na Alemanha. Ele falava o árabe, ele falava o inglês, ele falava o alemão e não sei mais quantas línguas. Ele poderia se casar, ter a família e diz, eu vou aqui estabilizar na maior nação do mundo, no planeta mais rico, no estado mais rico do mundo, lá nos Estados Unidos, e vou fazer minha carreira aqui tem oportunidades. Final de semana ou outro eu vou para Vegas, porque ninguém é de ferro. Uma vez por ano eu vou levar meus filhos da Disney. E eu fiquei imaginando a cena daquele cara, quantos anos para chegar até o doutorado? Quem estuda sabe o que você tem que fazer para chegar até o doutorado. Ele sobe num Boeing, ele passa a noite em jejum e vigília, com o Oman dizendo para ele, é isso mesmo, por essa causa vale a pena. Ele sobe no Boeing, cheio de gente gritando,
uma carreira promissora para frente, e ele vai em direção ao World Trade Center. E ele está lá pilotando, eu fiquei imaginando a cena, ele diz, você vai jogar toda a tua vida fora, tudo que você estudou. Você lembra o duro que você deu para estudar alemão? Você lembra para falar inglês com fluência? O teu doutorado, quanto você pagou? E ele olha para a torre e diz assim, por Alá vale a pena. Por Alá vale a pena. Por Alá vale a pena. Bum. Eu fiquei, será que eu colocaria os meus anos de estudo numa missão dessa? Será que nós teríamos um cristão com uma missão dessa, um sonho? Claro que não, né? Contradição de termos, em termos, Deus não pede isso. Mas eu sei que Deus pede coisas muito menores e nós temos uma dificuldade tremenda. Nós temos uma dificuldade tremenda em arriscar a nossa carreira promissora e colocar todo o nosso talento nas mãos de Deus e dizer, Deus, use e abusa. Faz o que o Senhor quiser com o meu mestrado, com o meu doutorado, com a minha carreira, com o meu MBA. Faz o que o Senhor desejar. Qual é o sonho que o Senhor tem para a minha vida? Ou eu vou continuar desejando as mesmas coisas que aquele bandido deseja quando ele entrar na minha casa, vai levar exatamente o que eu mais amo nessa vida. Que é a tela plana, que é o iPhone, que é isso, aquilo, outro. Qual é o grande sonho de Deus para a tua vida? Que faz tua vida mudar, que você diz, por essa causa vale a pena. Por esse sonho, por essa missão, que no final vai gerar vida, eu vou até o fim. Não tem dinheiro, não tem mulher de Potifar, não tem irmão, não tem frustração, não tem absolutamente nada que vai me deter. Ou nós saímos daqui e vamos sair com os mesmos sonhos. Ah, foi muito bom, agora vai me dar força para estudar mais. Eu não estou apregoando aqui o ócio, vamos viver como hippies, não é nada disso. Mas a minha tentativa é conscientizá-lo de que há algo mais de Deus que faça diferença nessa geração. Algo que mude essa geração com um sonho que... Isso aqui, quando eu cheguei aqui a primeira vez, quanto tem aqui de Deus? Em termos de oração, de gente que chorou, gente que já morreu, gente que sonhou com isso. Cara, disse, para quê? A gente aluga um sítiozinho, faz, tá bom. Não, vamos aqui, não, tá certo. Não, já tá bom, é melhor a gente estudar e fazer outras coisas da vida. Vamos casar, vamos... Baixe sua cabeça, eu queria orar com você. Minha intenção não é de acusá-lo de nada, mas é pedir a Deus que você faça diferença. Que com certeza Deus é extremamente criativo e tem algumas coisas, alguns propósitos, sonhos, chama como você quiser, destino, propósito, sonho, missão, visão, põe o nome que você quiser. Mas há algo diferente, não é possível que Ele nos chamou para essa geração para fazer exatamente o que todo mundo faz. Eu não acredito que Deus nos colocou aqui para sermos mais um. Eu não concebo a ideia de que estamos aqui porque é mais um encontro. É só mais um, está tudo bem, é isso mesmo. Vamos empurrar com a barriga e continuar. Sair daqui e viver como vivíamos, está tudo bem, está tudo certo. Deus é amoroso, bondoso, vale a pena. Creio que Deus tem muito mais, muito mais. A gente lê bibliografias de jovens começaram a sonhar como Wesley, com outros jovens inconformados, absolutamente conformados, e começaram a mudar ali a história da Inglaterra. Organizações de jovens como Jocum, Cruzada Estudantil, MPC, que olhar, isso é possível que os jovens estejam assim conformados com esse século e começaram a se conformar. Eu queria sugerir que você colocasse o seu talento, o seu dom que você tem, essa vida que Deus te deu nas mãos dele.
com sinceridade no coração, dissesse: Deus, use e abusa, faz o que o Senhor quiser. Nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para essa terra. Deus, faz a diferença, usa-me para fazer a diferença. Seja no cárcere, seja na casa de Potifar, seja do lado de Faraó, seja junto com os meus irmãos, onde estiver. Que a tua presença seja manifesta de uma maneira singular, única, simplesmente porque Deus resolveu habitar em mim. Deus, eu te peço agora que o Senhor derrame sonhos no meio dessa geração. Eu sei que o Senhor pode abrir os céus e derramar sonhos, porque o Senhor já fez isso na história. E o Senhor pode fazê-lo de novo. Pai, como eu gostaria de estar vivo para ver uma geração se levantando e morrendo por causas sérias no seu bairro, no seu estado, no seu país e pelo mundo. Jovens como Malala, jovens como Martin Luther King, jovens que lutaram por causas nobres. Quem sabe o Senhor não tem aqui alguns que estarão puxando a fila, alguns que estarão erguendo a bandeira e mudando a história desse país, simplesmente porque aceitaram o desafio de obedecer ao sonho de Deus, de viver de uma maneira que agrade a Ele. Pai, quantos jovens com potencial aqui, Senhor, de mudarem a sorte dessa nação. Por que não, Senhor? Por que não, Senhor? Por que não? Levanta, eu te peço em nome de Jesus, levanta esses homens e mulheres que gastarão a sua juventude por causas nobres e não gastarão sua vida com telas planas, com computadores, com carro, com apartamento, mas gastarão naquilo que é eterno, naquilo que vale a pena gastar a vida. E de alguma maneira será preservada a vida do jeito que o Senhor planejou, do jeito que o Senhor gostaria. Levanta Josés no nosso meio, Senhor. Levanta, eu te peço em nome de Jesus. O Senhor é o único que tem poder para fazê-lo. O teu Espírito é o único. Quem sabe hoje o teu Espírito nos encontra, traz uma visitação no nosso meio e chama essas pessoas e derrama, Senhor, dons sobre elas e sonhos. Elas sairão daqui, serão chamados homens e mulheres de sonhos e mostrarão ao mundo como Deus quer que os homens vivam e se relacionem entre si. Ouve a nossa oração nessa manhã. É o que eu te peço em nome, pelo amor do Mestre Jesus. Amém.